Você conhece Napoleão Bonaparte? Não. Não? Né. Importante general, líder da Revolução Francesa. Legal. É sobre ele o nosso tempo de estudar de hoje. Napoleão ganhou destaque e subiu ao poder na França no final da Revolução. Lembra aquele processo histórico importante em que burguesia e trabalhadores lutaram contra os privilégios do clero e da nobreza para acabar com o absolutismo naquele país? Pois é, historiadores normalmente dizem que a Revolução Francesa teve 3 momentos. O primeiro deles a Assembleia Nacional, o segundo a Convenção Nacional e o terceiro, que a gente vai falar mais hoje, o Diretório. Durante o Diretório, quem estava no poder eram os girondinos, aquele grupo da mais alta burguesia. Entendi. Nesse momento da Revolução, eles desfizeram algumas das medidas mais radicais que os jacobinos tinham feito para agradar as massas mais populares. É isso mesmo? Foi no Diretório que Napoleão se tornou mais conhecido na França. Ele havia sido um general importante que tinha conseguido boas vitórias na sua carreira militar. Nesse momento, com o apoio da burguesia, Napoleão dá um golpe chamado Golpe do 18 Brumário e encerra a Revolução Francesa em um novo momento na história da França, chamado de Consulado, onde ele, Napoleão Bonaparte e mais 2 líderes iriam governar o país. Durante o consulado, Napoleão começou a concentrar os poderes e convocou um plebiscito para consultar a população da França sobre a possibilidade de ter um império, onde ele, claro, seria o monarca. Com grande apoio popular, especialmente dos comerciantes, a chamada burguesia, Napoleão é coroado imperador da França. E no poder faz uma série de medidas importantes, que inclusive ajudam esse pessoal que lidava com o comércio, como a criação do Banco da França, de uma moeda nacional, o franco, e vários investimentos em educação pública de qualidade, com os chamados liceus. Agora pensa comigo, por que a burguesia apoiou Napoleão? É isso mesmo? Pois veja, além de garantir a propriedade privada, Napoleão criou um banco que fornecia, por exemplo, empréstimos para os comerciantes que fossem inicial ao... Calminha? Vamos, não precisa ter viradinha não. Tá bom, sem viradinha. Tá bom, beleza. Pensa o seguinte, agora os comerciantes tinham um banco importante para pegar dinheiro emprestado, por exemplo, e o país todo tinha uma moeda só, o que facilitava muito o comércio. Por isso que a burguesia adorava Napoleão. Entendi. Ué, mas a Revolução Francesa não era contra a monarquia? Calma, é isso mesmo. Napoleão se tornou imperador, mas ele não era absoluto, ele tinha que seguir leis e o principal para a burguesia, garantir a riqueza, a propriedade privada. Ah, é? Se consolidando como imperador, Napoleão... Foi mal. Se consolidando como imperador, Napoleão foi importante também por conta das conquistas militares. Ele atacou todos os países que ameaçaram a França de invasão durante a Revolução, e com isso ele foi expandindo o território do Império Francês. Por exemplo, Napoleão invadiu Portugal, Espanha, a área onde hoje é a Alemanha. Em direção a leste, ele chegou mesmo a conquistar as terras do Império Russo. Nos países em que invadiu, Napoleão impôs o chamado Código Civil. Era um conjunto de leis que trazia novidades da Revolução Francesa para esses países, como, por exemplo, a igualdade de todos perante a lei. Ele destronou os principais monarcas e fez uma série de transformações importantes. Com isso, a Revolução, que tinha acontecido só na França, chega a esses outros países também, sob o comando de Napoleão. Continuando as conquistas militares e a expansão territorial, Napoleão encontrou um inimigo poderoso, a Inglaterra. Para tentar derrotá-los, ele fez o chamado bloqueio continental. Nos países em que ia invadindo, ele proibia esses locais de comerciarem com a Inglaterra. Perceba como ele foi inteligente. A ideia era derrotar os ingleses sem necessariamente invadir. Era derrotar pelo comércio, pela impossibilidade desses países da Europa do continente consumirem os produtos da Inglaterra. Mesmo com todo esforço de guerra, Napoleão começa a sofrer as primeiras derrotas. No mar para a Inglaterra, na Batalha de Trafalgar, e o exército francês também começa a perder batalhas na campanha da Rússia, contra o grande Império Russo. Pois é, Napoleão vai perdendo territórios e chega a ser retirado do governo da França, passando um período no exílio, fora da França. Ele retorna e governa por 100 dias, mas acaba de vez fora do poder na ilha de Elba, onde vem a falecer. Derrotado Napoleão, os reis absolutistas que haviam sido tirados do trono por ele voltam ao poder e fazem uma reunião importante, o Congresso de Viena. Nele ficou decidido que o território, as normas políticas, toda a organização da Europa ia voltar a ser como era antes de Napoleão, ou seja, ia voltar a ser absolutismo.
Depois de Napoleão, o que ficou da Revolução Francesa? Você deve achar assim, poxa, 10 anos de revolução e agora os reis absolutistas estavam no poder de novo? Pois é, mas guarda uma coisa. Depois de Napoleão, a Europa nunca mais foi a mesma. A burguesia e os trabalhadores desses países, que tinham sido dominados por Napoleão, não aceitaram tão facilmente a volta dos regimes absolutistas. E anos depois do Congresso de Viena, esses países experimentaram várias revoluções liberais que exigiam as mesmas coisas que a França tinha tido na Revolução. Lembrando um pouco o que a gente falou no Tempo de Estudar de hoje. No terceiro momento da Revolução Francesa, surge a liderança importante de Napoleão Bonaparte, que era um general bem-sucedido. Com o apoio da burguesia, Napoleão dá o golpe do 18 Brumário, vai centralizando o poder e tempos depois faz um plebiscito, onde ele se torna imperador da França. Outra marca importante do governo de Napoleão foram as conquistas militares. Ele foi expandindo o território da França. E por onde suas tropas iam, ele levava as ideias da Revolução Francesa e aquele Código Civil Napoleônico, além de tirar os reis absolutistas do governo desses países. Mesmo com todo esforço de guerra napoleônico, que envolveu, por exemplo, o bloqueio continental, Napoleão é derrotado e as potências absolutistas tentam reorganizar a Europa no chamado Congresso de Viena. Você já parou para pensar que Napoleão invadiu até Portugal e Espanha, que tinha uma série de colônias na América, por exemplo? Como é que ficaram esses locais durante o tempo de domínio napoleônico? Pois é, esses assuntos a gente vai tratar no próximo Tempo de Estudar. Agora, mito ou verdade? Será que Napoleão era baixinho? É mito! Napoleão, segundo pesquisas, media cerca de 1,69, que é mais ou menos a média da população brasileira. Ele não era nem tão baixinho assim. Tá bom. Que vergonha. E acaba sendo finalmente derrotado e eu perdi completamente a parada. Como é que será que ficaram esses países? Qualquer piada sobre ajoelhou tem que rezar, eu gostaria de dizer... Vamos tentar fazer com o texto? Sair daí e vai... Vou embora. Vai embora pra casa. Tá bom. De Napoleão. Valendo! Tá.